Oi, hoje eu quero falar de um dos temas mais distorcidos e mais sagrados dentro do processo de despertar espiritual de chamas gêmeas, que é a sexualidade. Mas não a sexualidade como o mundo nos ensinou, e sim como uma energia de criação. Porque quando o divino feminino desperta dentro do caminho das chamas gêmeas, a relação com o corpo muda, com o prazer muda, a relação com o desejo muda e principalmente a relação com a própria energia vital muda. A energia sexual, ela não é só física, ela é uma energia que cria vida, que gera movimento, que abre portais, que ativa a criatividade, que conecta o corpo, a emoção e o espírito. E por muito tempo essa energia foi distorcida, foi reduzida a consumo, a validação, necessidade, carência. Mas no despertar, o divino feminino começa a lembrar: essa energia é sagrada. E depois do encontro com a nossa chama gêmea, a energia sexual ela pode se intensificar muito. O corpo desperta, você foi ativada, a sensibilidade aumenta. O desejo vem com profundidade emocional, mas ao mesmo tempo pode surgir uma confusão, porque você sente algo muito profundo, mas não quer mais viver a sexualidade da mesma forma de antes. E isso não é bloqueio, é um refinamento que você está passando, um refinamento interno. E aqui chega um ponto que a percepção do eu não quero mais ser qualquer troca. O divino feminino ele começa a sentir, eu não quero mais me entregar de qualquer forma. Eu não quero mais trocar energia sem presença. Eu não quero mais me desconectar de mim para estar com alguém. E isso não vem com repressão, ele vem com consciência. É uma sexualidade com consciência. Porque você começa a perceber que cada troca sexual é uma troca energética profunda. Depois da ativação que você passou com o seu gêmeo, essa percepção energética ela fica muito mais refinada. Muitas vezes surge um chamado natural para o recolhimento, um período de pausa, de silêncio e de celibato, em muitas das vezes. E aqui é importante entender, o celibato não é uma punição, nem nada regrado, nem nada doloroso. Não vem pela falta, não é ausência de desejo, é escolha consciente. É quando você decide não dispersar essa energia para poder integrar ela em você. Quando o divino feminino entra em um período de celibato consciente, algo muito profundo acontece. A energia que antes era direcionada para o outro começa a voltar para dentro de si mesma, começa a se transformar em presença, em criatividade, em novos dons, em nitidez mental, potência do próprio ser, num movimento de criação de vida, não necessariamente física, mas existencial, novos projetos, caminhos, expressão, propósito. A energia sexual, ela não desaparece, ela se transforma e você começa a perceber mais inspiração e vontade de criar conexão com seu próprio corpo, mais sensibilidade energética, intuição e conexão com Deus. É nessa fase onde você começa a escutar Deus com uma clareza gigante. É como se a energia que antes buscava o outro agora estivesse te construindo por dentro. E essa construção, ela faz o caminho para você encontrar o seu eu superior, aquilo que sabe tudo sobre você. Deus. É o próprio processo de individuação. Nesse processo, o divino feminino começa a se curar, começa a confrontar culpas, traumas, choques,
a olhar as próprias sombras, entrar em processos de perdão dentro do despertar espiritual. Começa a habitar no corpo, no campo do divino feminino, uma outra forma de se relacionar, baseada no sentir, no respeito, na presença, na consciência e no amor, principalmente no amor. É um treino para render-se ao amor, assim como Jesus nos ensinou, vir para amar. Nós somos guerreiras da luz de Jesus aqui na Terra. Viemos a aprender a amar e o nosso gêmeo, ele desperta isso em nós. Você, nesse nível de consciência, começa a despertar uma percepção muito forte que a sua energia é rara. E não no sentido de superioridade, mas no sentido de valor, de consciência, de cuidado. Você não quer mais se doar de qualquer forma, colocar sua energia, disponibilizar sua energia que você, nessa altura de consciência, já entendeu que é sagrada, energia da criação. E isso vai além de você, porque o corpo do divino feminino é terra, é natureza, é criação. Quando você cura a sua relação com a sua sexualidade, você não cura só a si mesma. Você participa de um movimento maior de ancoramento, de reorganização e de retorno ao sagrado aqui no planeta Terra, dentro da transição planetária. Esse processo também impacta o coletivo, porque a forma como nos relacionamos cria estruturas, famílias, filhos, ambientes baseados num único sentimento que é o amor. E quando o feminino desperta, as relações começam a mudar, saem do controle da carência, o ego colapsa. Não existe mais uma relação baseada em dependência. E aí a vivência passa a ser presença, cuidado, amorosidade, consciência, escolha. Isso é a nova Terra. Isso é o lugar vibracional que o divino feminino deve estar. Não como um conceito apenas, mas como prática na nova Terra. Quando o divino feminino se recolhe, se fortalece, se ancora, o campo muda, o masculino sente. Mesmo que não entenda e não assuma, o ego aqui dele ainda não está preparado para isso. Porque a energia sexual entre as chamas gêmeas, ela não é só física, ela é energética. E quando o feminino para de dispersar essa energia, ele se torna mais potente, mais centrado, mais magnético. Mas, de novo, isso não é para atrair o outro, é consequência de se encontrar. É importante deixar claro, esse caminho não é sobre reprimir o desejo, é sobre elevar o desejo. Não é sobre negar o corpo, é sobre habitar o seu corpo. Não é sobre se fechar, é sobre se escolher. E escolher com quem você vai compartilhar a sua energia rara. Muitas pessoas têm medo de, e se eu me fechar? E se eu perder experiências? Mas o que acontece é o contrário, você não perde, você se encontra. E quando você se encontra, tudo que vier depois vem de um lugar muito mais verdadeiro. E outra, quando a gente está buscando experiências, isso é do nosso ego, é uma necessidade do nosso ego. A nossa alma, ela já sabe o que é para nós, a gente não tem dúvida. E eu não estou aqui falando só do gêmeo, não. Eu estou dizendo que qualquer alma afim, alma gêmea que aparecer, a sua alma ela vai saber se você tem que se relacionar ou não. Deus te conta quando você entra num processo de purificação desse para despertar a sua Kundalini.
tanto a se falar sobre esse assunto. O melhor a se fazer é colocar isso num objetivo de integração. Não é viver em celibato para sempre, é integrar, é poder escolher, é poder viver a sexualidade com presença, com consciência, com verdade, sem se perder. Eu sempre acentuo nos meus vídeos que quem é chama gêmea de verdade teve uma vida muito difícil. Então a gente entra num processo de despertar através da dinâmica de chama gêmea, é um verdadeiro sacode para a gente virar uma outra pessoa, uma pessoa com ressonância divina, com aquilo que Deus quer para nós. Então, fazer um celibato é reaprender a se conectar com a sua sexualidade de uma forma mais amorosa com o seu corpo, com a sua energia, dentro daquilo que os planos divinos querem para você, o que Deus quer para você. É no celibato também que há a possibilidade da gente não fugir das nossas emoções, das nossas responsabilidades e da responsabilidade de criar uma intimidade com Deus. Muitas vezes a gente, para fugir e se distrair, a gente corre para várias coisas: álcool, drogas, sexo casual, masturbação desenfreada, pornografia, tudo para nos distrair daquele caminho, da escuta, onde o ego morre, que é escutar Deus. Quando a gente escuta Deus, o nosso ego morre e a gente entra num estado de paz. É lá que acontece a união, no estado de paz plena. Quem você seria capaz de se tornar para que a união entre o seu masculino e feminino interno se equilibre para você receber as suas bênçãos, aquilo que Deus te prometeu? Quem você seria capaz de se tornar? Bom, dentro do caminho das chamas, a sexualidade ela deixa de ser só troca e passa a ser criação, deixa de ser só busca e passa a ser também presença, deixa de ser carência e passa a ser potência. Se você se identifica com a minha energia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa para falar sobre isso. E esse canal ele surgiu como um chamado da espiritualidade para eu fazer o meu trabalhinho de luz aqui com as chamas. Primeiro, as que despertam primeiro ajudam as que estão no processo. E assim a gente vai juntas aqui. Comenta aí gratidão, porque isso faz chegar mais para outras chaminhas que estão precisando entender um pouco mais aí sobre esse processo de confusão que às vezes a gente entra com a nossa sexualidade, mas tudo é cura. Um beijo, até o próximo vídeo.